contato meu com a equipe do Projeto Brasil Nunca Mais foi pouco antes de começar o trabalho. Segundo semestre de 79, fui procurado pelo Luiz Eduardo Mihawk, amigo, advogado nosso, advogado de vários presos políticos, que me contou o andamento desse processo, onde estava também uma outra advogada muito importante, esta sim, a minha advogada, durante os meus 5 anos de prisão, 71, 76, Eni Raimundo Moreira, que era uma assistente do Sobral Pinto, já no período final em que o Sobral mantinha o seu escritório. A contratação da Eni foi parte de uma discussão que fizemos coletivamente, a importância de ter em São Paulo um dos advogados do Rio, que naqueles anos 70, 71, ainda tinha certa diferença de tom, em que os advogados de São Paulo tendiam para um encaminhamento, enfrentamento corajoso, mas menos avesso às denúncias abertas, enquanto os do Rio, Modesto, Heleno Fragoso, Eni, o próprio Sobral Pinto, muitos outros, se caracterizavam por atitudes de denúncias públicas mais incisivas sobre o que estava se passando aí nos porões da repressão política, tortura, assassinatos, desaparecimentos. Eu comecei na equipe numa situação de um pesquisador e durante os 5, quase 6 anos de trabalho foi crescendo o meu papel dentro da equipe, até que no momento final, de fato, eu basicamente a última atividade, fechamento do texto final, depois que todos os demais tinham entregue seus textos, foi então naquele momento já com o Jaime Wright, todo o planejamento de prazos para entregar na gráfica, tudo isso. Mas certamente Dom Paulo Evaristo Arnes era a figura central desse processo, e durante o transcurso dos 5 anos, 5, 6 anos, o Jaime foi o seu link com a equipe, o seu braço direito, que ao mesmo tempo era com o Conselho Mundial de Igrejas, que conseguiu, de uma maneira ultra sigilosa, um financiamento especial que era feito todo por canais paralelos aos canais de contabilidade oficial, porque isso permitiria ao regime militar detectar, se fosse feito por contas bancárias, e o próprio grupo que dentro do Conselho Mundial de Igrejas cuidou disso, Philip Porter e principalmente o Charles Harper, Chuck, eles fizeram isso clandestinamente dentro do próprio Conselho Mundial de Igrejas, né? Então eles faziam uma espécie de coleta entre doadores costumeiros do Conselho Mundial de Igrejas, explicando que se tratava de uma coleta especial que não entraria na contabilidade normal do órgão. E isso foi interessante até o ponto em que um grande representante da luta dos direitos humanos no Brasil, Lisânia Maciel, que era do Conselho Mundial de Igrejas, um dia descobriu rumores e veio então tirar satisfação com o Chuck. E o Chuck então negou peremptoriamente que existisse qualquer projeto em andamento, etc. Manteve o figurino da mais perfeita clandestinidade. Mas certamente as discussões iniciais envolveram essas figuras centrais, os dois pelo Conselho Mundial de Igrejas, Dom Paulo Evaristo Arnes, a figura central, a mais central de todas, link dele, braço direito, Jaime Wright, Luiz Eduardo, Eni, e aí a equipe ela teve mudanças. No primeiro momento teve uma contribuição importante também de Vânia Santana, socióloga, professora em São Paulo, casada com Gianfrancesco Guarnieri. E essa equipe então ela teve diferentes momentos, diferentes etapas. Ela trabalhou sempre com uma precisa consciência dos riscos. Nós mudamos de local mais de uma vez,
ficamos mais de um ano no Instituto Sede Sapiense, em São Paulo, em Perdizes, na Rua Ministro Godoy, e resolvemos mudar numa reunião decidida em fim de semana, porque tinha havido 2 indícios muito estranhos de porteiro do prédio, manobrista do estacionamento, que fizeram perguntas estranhas sobre o que se fazia naquelas salas. Então, sábado à tarde contratamos a Lusitana, no domingo os caminhões encostaram, levamos o acervo para outro local, e sempre Dom Paulo era a figura-chave, que conseguiu, primeiro no seminário de Ipiranga, depois numa igreja no Jardim Paulista. E o projeto Brasil Nunca Mais, eu tenho a impressão hoje que ele começou pensado muito mais como um estudo de enfoque da denúncia do sistema judicial do regime militar, então com alguns estudos, enfoques de advogados, como se dava o processo, e ele no transcorrer ele foi se tornando realmente um levantamento daquilo que aflorava no próprio mecanismo da justiça militar como marcas evidentes dos crimes, das violações de direitos humanos. Eu agora, como ministro secretário especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, cuidei de fazer em 2006 visitas específicas ao Chile, ao Paraguai, ao Uruguai e à Argentina, visitas curtas de um dia só para conhecer os arquivos, dialogar com o andamento desse tema. E, surpreendentemente, eu constatei que modificou uma opinião que eu tinha expressado publicamente, que estava errada, no sentido de que o Brasil não tinha aberto os arquivos da repressão política e os países vizinhos tinham. A realidade, eu hoje sustento que o Brasil, dos países da região, é o que mais tem arquivos abertos. Não é mérito do atual governo, da nossa equipe, embora tenhamos algum mérito nisso, mas é um processo histórico em que o Brasil Nunca Mais foi o primeiro passo. Porque o Brasil Nunca Mais, ele abordou a partir de um veio que se revelou historicamente absolutamente acertado. Então, como intuição, foi uma intuição genial. No STM, em Brasília, Superior Tribunal Militar, e basicamente pelo trabalho do advogado Sigmaringa Seixas, depois outros também, mas ele basicamente foi o elo que ia diariamente pedir processos, como advogado pode pedir processos para estudar, para preparar alegações finais de defesa. E ele montou então em Brasília, e eu vim algumas vezes ajudá-lo aqui no próprio Conjunto Nacional, conjuntos alugados, com uma máquina de xerox, 2, e jovens meninos que trabalhavam então o dia inteiro tirando aquelas cópias freneticamente para devolver o processo o mais rapidamente possível. Claro que ao final de 2 anos assim, a secretária do STM chamou o doutor Sigmaringa para dizer: mas doutor, eu estou vendo aqui de 200 processos retirados no mês passado, o senhor tirou 180, né? Só o senhor, o que está acontecendo? Todos os outros advogados. Então realmente isso ajuda a derrubar um pouco daquela paranoia que todos como cidadãos temos, de que um regime ditatorial ele é infalível, ele é onipotente, ele não falha. Não sempre. As ditaduras mais perfeitas, elas falham, elas têm erros. Não perceberam o que estava acontecendo. Nós enviávamos isso para São Paulo daqui, por sistemas aí variados. Eu lembro numa convenção nacional do PT, e eu na época já tinha uma participação ativa nisso, um dos ônibus que trouxe delegação de São Paulo, ao voltar nós abarrotamos o bagageiro de cópias dos processos. Para todos os efeitos seria coisa do Greenhalgh para os clientes dele, né? Para economizar também os custos de postagem, que eram muito altos, porque o material é muito pesado. Os meninos que xerocavam, eles também começavam a ler o material, e como na velha tradição, em que os operários gráficos eram os melhores militantes, porque
produziam material, ficavam lendo, né? De novo se repetia, os meninos se politizavam, começavam a fazer questionamentos que criavam problemas para a segurança, então tínhamos de substituir exatamente os melhores, aqueles que, por razões de segurança. E claro, né, a aposta feita ela deu certo, porque se dizia assim: não vamos fazer agora uma tomada de depoimentos das vítimas, de testemunhas, porque se na própria documentação oficial do Estado brasileiro houver elementos, né, impressões digitais, nós teremos então provas irrefutáveis, né? Isso está dito aí no prefácio do livro. E isso aconteceu porque nós percebemos que, ao contrário da Argentina, os números da violência na Argentina são arredondados para 30 mil mortos desaparecidos. Aqui no Brasil, o nosso equivalente é algo entre 400, 500, né? Do que se tem registrado, e numa visão também que não estamos incluindo todos os trabalhadores rurais mortos em conflitos no campo, não é mas no envolvimento mais direto com a motivação política, seja no 64, seja nas passeatas de 68, seja nos anos de chumbo todos. Então, com toda essa desproporção numérica, na Argentina praticamente não há processos, né? É uma chacina com essa escala. E no Brasil, talvez por uma tradição legalista, né, ibero-lusitana, que as Forças Armadas incorporaram a ideia de precisamos de fazer o processo, criar uma legalidade, né, criar uma nova lei de segurança nacional, todas absolutamente inconstitucionais, mas, digamos, um legalismo que permite, né, ao Brasil nunca mais se tornar o pontapé inicial, a primeira peça estrutural de um possível acervo nacional com a memória da repressão política que hoje, com os mecanismos novos que nós não tínhamos no período, hoje temos, internet, a informática desenvolvida, etc. tal, é realmente poder assegurar abertura, transparência, que é absolutamente fundamental para a construção no Brasil de uma consciência perene quanto à não repetição desses ambientes de violação. Então aqui tem a célebre, tantas vezes repetida frase do Dom Paulo Evaristo Arnes no livro do Nilmário Miranda e Carlos Tiburcio, dos Filhos deste Solo, que por sua vez é um livro fortemente assentado no trabalho que começou dos familiares de mortos e desaparecidos, mas começou dos próprios presos. Aqui às vezes tem pequenos textos aqui sobre companheiros mortos que eu lembro que eu escrevi em 71, em 72, quando começávamos ali na cadeia a coletar. Bom, como é que foi o Luiz Palhano, que eu vi preso? Como é que foi Carlos Nicolau Daniele, que a Melinha viu preso, né? Como foi o Luiz Eduardo da Rocha Merlino, que eu vi preso. Então, essa memória que ia sendo passada para fora das prisões, esse dossiê cresceu ao longo dos anos, ele teve 2 publicações oficiais, uma em Pernambuco, outra no estado de São Paulo. Já os governos estaduais do MDB, né, o ciclo MDB, PMDB, depois o trabalho do Nilmário, que ainda não era o ministro dos Direitos Humanos, mas como deputado, presidente da comissão, e o Carlos Tiburcio, também ex-preso político, como Nilmário, e hoje assessor presidencial, eles se apoiaram muito no trabalho do dossiê, desenvolveram, e hoje nós temos que fazer agora uma complementação, interligando em rede, de maneira que se possa acessar, mas obedecendo toda a legalidade brasileira a respeito da defesa da privacidade, etc. Tal. Eu sempre conto, né, ainda ontem eu procurei no Brasil Nunca Mais para lembrar a passagem, né, um caso importante, e eu até na minha memória imaginava que tivesse maior no texto, não está só num pé de página. A referência é a Miriam Leitão. Miriam Leitão, essa jornalista nacionalmente conhecida, ela foi presa política, foi torturada, e nós tivemos um dilema que eu discuti diretamente com Dom Paulo, com Jaime Wright, se nós manteríamos o nome inteiro das pessoas ou os iniciais.
Do ponto de vista da legalidade, nós sabíamos que era melhor só as iniciais, porque expor os nomes, às vezes violências sexuais, às vezes aborto, na tortura, submeteria as pessoas a uma invasão de privacidade hoje, que a pessoa pode perfeitamente ter o direito de não querer que o seu nome seja publicamente lembrado. Ou então, no conflito político tradicional, nós temos, por exemplo, um jornalista como Cláudio Humberto, que é especializado no seu blog, etc., em ficar veiculando pequenas fofocas, insinuações, às vezes algumas calúnias e ignomínias. Então, de repente, assim como Bolsonaro, volta e meia, fazia acusações absolutamente injustas a respeito de José Genuíno, numa sessão de CPI chegou a trazer para dentro do ambiente um torturador do Genuíno, um senhor já velhinho, de mais de 80 anos, para criar esse constrangimento. O acesso completamente desregulado aos arquivos vai expor pessoas a serem citadas na coluna do Cláudio Humberto, na coluna de jornalistas desse Jaez, a invasão de privacidade que o Brasil impede pela Constituição, pelo Código Penal e por algumas portarias que disciplinam isso. Na situação atual no Brasil, então, nós estamos discutindo no governo federal, e eu creio que com grandes chances de sucesso e com o empenho da ministra Dilma Rousseff, que como ministra-chefe da Casa Civil é a responsável pelo Arquivo Nacional, a construção de algum espaço, tecnologicamente adequado, com internet, para que o Brasil possa conhecer melhor, digamos, criar chaves de acesso credenciadas nas universidades, nos centros de pesquisas, em grupos como Tortura Nunca Mais, comissões de familiares, que interligue os arquivos que nós já temos abertos. Por exemplo, o do Brasil Nunca Mais, que tem um problema agora de manutenção. Eu fiz uma visita ao ministro Flávio Berrembá, agora acaba de ser nomeada ministra do STM também, uma assessora da ministra Dilma. Então, no STM existe toda a boa vontade para qualquer projeto de refazer o acervo, aí já usando as tecnologias atuais, que não é mais a microfilmagem. Também o projeto Brasil Nunca Mais, ele conseguiu reunir 707 processos. Esse é um trabalho que eu coordenei e foi um trabalho muito difícil, porque se tratava de fazer assim, um peneiramento, lendo atas de cada uma das auditorias. Então havia mais de 10 auditorias no Brasil, no Nordeste, no Sul, e com sessões diárias, às vezes examinando 10 processos. Então se tratava de anotar o número de cada processo em cada circunscrição judiciária militar, CJM, e ver se nós já tínhamos ou ainda não. Isso virou um mapa de que, bom, então sabemos que existe um processo da P que nós não temos aqui. Então era a marca para Sigmaringa procurar. Mas nós não temos segurança, e temos indícios fortíssimos, que existam mais do que 707. Eu diria que não é absolutamente provável que os processos sejam mais de 1000. Mas eles podem ser 800. Eles podem ser 850, eles podem ser 750, que seja mais do que os 707. Então, aí já tem um pequeno espaço, um pequeno universo que ainda não foi objeto do trabalho que o projeto Brasil Nunca Mais fez. Segundo, a abertura dos arquivos estaduais, sobretudo de São Paulo, propiciou um boom de informações, de notícias, que ajudou a elucidar vários dos casos da nossa Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Casos que a comissão estava examinando e ainda sem convicção, ou já tinha examinado e indeferido, porque considerava que era realmente morte resistindo à prisão, e a localização dos documentos novos, do arquivo DOPS e de outros estados, permitia obter uma foto de necrópsia, e aí submetemos a peritos independentes, não compromissados com o período da ditadura, e esses peritos então fizeram laudos
demonstrativos de uma maneira cabal de que havia mais perfuração de arma de fogo, que havia escoriações, em alguns casos, como do massacre da Chácara São Bento, em Recife, Paulista, né, hoje Abreu e Lima, que envolve a participação do infiltrado, Cabo Anselmo, com 6 mortos. Em alguns casos, as fotos tinham pedaços de corda nos pulsos atrás das pessoas mortas e com a marca, o hematoma da corda, o que é uma prova evidente de que ali se fez uma farsa, né? As pessoas não foram mortas ali, foram trazidas ali e se foram amarradas com corda e se a marca chegou ao ponto de deixar hematoma, é porque a comissão então formou a convicção de que eles foram assassinados e que cabia deferir então o reconhecimento da responsabilidade do Estado, a indenização, o resgate da sua condição de pessoas aí, lutadores da liberdade, pela recuperação da democracia. Eu acho importante também registrar na história do Projeto Brasil Nunca Mais, que chegou a envolver, no momento final de tratamento quantitativo, porque aí não dava mais para fazer uma análise que era, sobretudo, qualitativa, chegava a ter meia dúzia de analistas que liam os processos de cabo a rabo, mas isso precisava ser completado com um tratamento quantitativo. Então, fazer um modelo de questionário, simplificando, fechando, para poder responder A, B, C, D, e uma vez ou outra. Aí nós fizemos por alguns meses uma formação de uma equipe maior, que eu imagino que deva ter alcançado até 20, quem sabe 30 pessoas trabalhando por alguns poucos meses nesse processamento. Quero registrar também, nesse período, que é um período em que a informática não estava nascendo, mas ela no Brasil ainda estava longe do apogeu, do Cândido. O Cândido, ele era cadeirante, ele foi presidente do DCE da Universidade Federal de Pernambuco e foi metralhado num ponto de ônibus, levou um tiro na coluna vertebral e ficou então paraplégico e especialista em informática, coordenou o serviço de informática do Hospital das Clínicas. Então, conhecendo como conhecíamos, fomos lá, então ele veio trabalhar na equipe por alguns meses, foi ele que montou o nosso tratamento de informática. E o Cândido morreu recentemente, E tinha processos vinculados à militância no PCBR de Pernambuco, e o caso dele é um caso sempre lembrado junto com o caso do Padre Henrique. O Padre Henrique era um coordenador de pastoral, assessor de Dom Helder Câmara, que foi também barbaramente torturado, o corpo foi encontrado castrado e a autoria desse assassinato ficou atribuída assim, genericamente ao CCC, Comando de Caça aos Comunistas, mas sabe-se, e houve processo para investigar isso, que os principais elementos do DOPS de Pernambuco, do aparelho de repressão de Pernambuco ali, em 1968, 69, estiveram envolvidos nesses casos. Dentro desse processo do Projeto Brasil Nunca Mais, essa turma do DOPS, essa turma que aos poucos foi saindo de cena, mas não largou o osso muitas vezes, como é que foi a reação à publicação? Isso era o nosso grande susto, pânico, Eu quero contar que quando combinamos de que os vários textos entregues, eles precisavam de ter um tratamento que desse uma certa homogeneização editorial, o famoso copydesk, eu fiquei com essa tarefa e eu fui lá para a minha cidade natal, São Joaquim da Barra, na fazenda da minha irmã, e me tranquei durante 10 dias lá no escritório da fazenda e ficava digitando numa máquina de escrever IBM, E dali foi pro Jaime, que entregou na gráfica, e claro, a primeira coisa foi a gente aguardar o momento de lançamento e nos dias de lançamento, cuidados extras de segurança, O momento foi muito favorável, porque esse período final, teve um episódio importantíssimo da história do Brasil que eu acompanhei pouco.
que foi o da doença e da morte de Tancredo Neves, porque foram de 15 de março a 21 de abril, né? O período em que a gente estava fazendo essa última revisão maluca de vírgula, de não sei o quê, né? Nós estamos fazendo agora aqui com o nosso livro da memória dos 11 anos da Comissão Especial. E eu via de vez em quando o Jornal Nacional, né, o que estava acontecendo, a grande comoção, diariamente as cenas ali em frente o INCOR, né, às vezes até durante o dia, dependendo do momento, até aquele momento. Então foi exatamente nesse momento, e claro, quando finalmente o livro foi lançado, o Brasil já era presidente Sarney, já era um governo civil, e vocês lembrem que o Sarney, já em maio, ele compreendeu, né, com a argúcia política que o caracteriza, então ele já em maio ele fez alguns gestos inesperados. Eu pergunto se o Tancredo Neves faria igual, né? Ele recebeu o PCdoB e o PCB, ordenou o encaminhamento de uma emenda constitucional para legalizar os dois partidos, né? Começou a fazer a discussão sobre Congresso Constituinte e encaminhou uma alteração dos elementos restritivos da anistia de 79, né? Então eu imagino que figuras como o Ustra, como os principais assessores do Ustra, que eram o capitão Dalmo Luiz Cirilo, Davi dos Santos Araújo, João José Vettorato, o Pedro Mira Grancieri, né, que é um dos assassinos de Vladimir Herzog, esse foi capa da Isto É, que já morreu, Dalmo também parece que já morreu, o Benoni de Arruda Albernaz, Maurício Lopes Lima, a geração anterior à gestão do Ustra no DOI-CODE de São Paulo. E isso que vale para o Ustra, vale para o DOI-CODE do Rio, vale para Porto Alegre, para o PIC de Brasília, para o Nordeste, né? Eles evidentemente já não tinham a mesma estrutura funcional que nós sabemos. Ela sobreviveu até outubro de 77, o episódio da demissão do Ciro Frota é um marco. Ele começou em janeiro de 76, a morte de Manuel Fel Filho e a decisão de demitir o comandante do 2º Exército, Ednardo Dávila Mello. Aí, um ano e meio que termina essa queda de braço e a repressão segue ainda, né, com desaparecimentos, etc. Mas em 77, a queda de Ciro Frota representa a desestabilização do aparato núcleo-duro. 78 ainda teve torturas, né, o caso do Cajá, lá em Pernambuco, muito denunciado pelo próprio Dom Helder. E de 79, de fato, é um ano marco em que deixa de haver tortura aos presos políticos, militantes e tal, e ela segue até hoje, infelizmente, como prática rotineira que nós estamos combatendo há vários anos no Estado brasileiro. Nós temos um programa de combate à tortura que estamos articulando com todos os estados. E a grande verdade é que o momento em que o livro acaba saindo já é um momento de inesperada para quem em 79 começou o trabalho no final do ano, João Batista Figueiredo, de que o país naqueles 6 anos ele realmente permitisse, como permitiu, uma absorção tranquila. Para dizer a verdade, eu lembro assim vou falar isso com muito cuidado, mas de um nariz torcido do editor da Veja chamado Hélio Gaspari. Hoje eu sei que no fundo é porque ele tinha os arquivos lá do Golbery, então um pouco os sonhos de autoria, né? Hoje virou aí uma grande referência, com os 3 volumes que ele tem, né? 3. Sobre a ditadura, e é evidentemente um especialista tão importante na história desse período que eu, quando assumi aqui, foi uma das pessoas que eu procurei para pedir algum aconselhamento, pistas, ideias sobre o que fazer na minha gestão, sobretudo envolvendo Araguaia, a busca dos restos mortais dos mortos desaparecidos políticos, né? E a tendência do aparelho repressor foi a tendência de recuar, né? Quieto, confissão de culpa, nos pegaram, né? A rearticulação deles é muito posterior. Ternuma, né? Que por sua vez é uma resposta ao Tortura Nunca Mais, né?
uma paráfrase do nome, né? E aí, agora, essa ofensiva aí do Ustra, que conseguiu o episódio recente do evento grande no Rio, com 2 ex-chefes do Exército, do período Fernando Henrique, inclusive, o Zoroastro e o Barma Denis, né? Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz, porque o Brasil Nunca Mais, eu senti que ele teve alguma coisa que era um dos grandes objetivos nossos, né? Quer dizer, a leitura vai mostrar que ele nunca é feito em nenhum momento por qualquer critério de incitar revanche, punição. Quer dizer, os autores do trabalho têm opinião sobre a necessidade de justiça, de punição, mas o projeto não estava envolvendo isso, era um projeto do Brasil se conhecer melhor. A frase que o Nilmário usa no livro é Dom Paulo Evaristo Arnes: os povos que não podem ou não querem confrontar-se com o seu passado histórico estão condenados a repeti-lo. Se trata de construir no Brasil um entendimento constitucional, legal, de cidadania, uma democracia onde nunca mais haja lugar para isso. Eu me pergunto se as Forças Armadas, nas suas academias, estruturas de formação, elas já chegaram, e eu temo que ainda não, a um ponto em que elas inevitavelmente têm de chegar, que é o momento em que elas sejam capazes de dizer que a intervenção militar de 31 de março de 64, 1º de abril, é condenável, é inaceitável, e que as Forças Armadas precisam de entender isso, no sentido de que, qualquer que fosse o perigo alegado, cair nos braços do comunismo, a república sindicalista comuno-soviética, etc., não importa. Devia-se combater esse risco pelo caminho das urnas, dos partidos, do parlamento, da Constituição. Enquanto as Forças Armadas não disserem claramente isso, não entenderem, reconhecerem, sempre haverá a dificuldade que nós temos hoje, que é, ao conversar com alguém das Forças Armadas sobre a necessidade de novas diligências no Araguaia, fizemos diligências no Araguaia em 2006, sempre vem o argumento: por que reabrir esse passado? Por que mexer nessa ferida de novo? E a resposta de Michelle Bachelet também, muito autorizada, porque vítima direta da tortura no Chile, ela pessoalmente, a mãe, o pai que morreu, foi morto pela ditadura de Pinochet. Ela é médica e tem uma frase sintética, brilhante, que é: só as feridas lavadas podem cicatrizar. Quando em ferida você deixa poeira, terra, sujeira, ela não cicatriza, ela inflama, né? Então, a ideia de cicatrização, virar a página, só será possível quando ficar claro que o Estado Democrático Brasileiro, Estado Democrático e Direito no Brasil, incorporando as Forças Armadas, Forças Armadas modificadas, Forças Armadas que já não são formadas por torturadores, algozes, são pessoas que hoje estão trabalhando todos os temas do combate à desigualdade, ajudando os programas de enfrentamento e erradicação da extrema pobreza, construindo estradas no Nordeste, né? Mas que elas sejam capazes de completar esse processo e entender que, não obstante o clima da Guerra Fria, o que houvesse no mundo do final da guerra até 1989, tudo o que aconteceu no Brasil teve um elemento central na ruptura da legalidade constitucional democrática, e que o legislador estabeleceu que a data piso não é 31 de março, é 2 de setembro de 61, data em que as Forças Armadas impediram a posse do vice-presidente constitucional. Então, a partir daquele momento, se introduziu uma instabilidade constitucional, e aí a teoria do direito internacional, a teologia justificam o direito de... John Locke justifica o direito de rebelião contra ditaduras, contra sistemas tirânicos. E claro que eles vão responder que não, que era uma ditadura branda, bem comportada, que só se radicalizou porque houve resistência, mas ora, a resistência era o exercício do direito de luta pela liberdade.
né? E no caso, 65, 66, 7 são anos de brutal repressão às artes, né? Problema de censura começa a se implantar, perseguições, etc. Tal. E o que eu dizia é que nós notamos que o Brasil Nunca Mais ele teve uma boa penetração no currículo escolar, né? Quer dizer, então começar a ver que às vezes tinha notícia de que no ginásio tal, né, a professora está trabalhando com o Brasil Nunca Mais, às vezes na rua via alguém, né, e perguntava o que era, não, é um trabalho escolar que eu estou fazendo, e tudo isso que você me disse, de pessoas do Piauí que vieram no arquivo Edgar Leinroth da Unicamp, onde está depositado o acervo do Brasil Nunca Mais, para fazer pesquisas, etc.